dos cultos de oração, né? Então, nós vimos aqui várias reflexões nesse culto de oração, falando sobre intercessão, sobre fé, sobre perseverança, e nós fomos ricamente abençoados pelo Senhor, e nessa noite não vai ser diferente. O Senhor, Ele vai falar conosco através da sua palavra, porque é através da palavra dEle que Ele fala conosco, aos nossos corações. E eu agradeço a Deus, irmãos. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos que estão aqui nesta noite, que se dispôs a estar aqui para ouvir e para buscar mais a presença do Senhor, porque nós estamos aqui, irmãos, para buscar a Deus, como o pastor já falou. Nós estamos aqui para orar e interceder também por vidas, porque nós já somos abençoados, amém? Nós não viemos buscar uma bênção porque nós já somos abençoados pelo Senhor. E nesta noite eu convido meus amados irmãos a abrirem no livro de Josué. No capítulo 1. Irmãos, é um texto bastante conhecido da igreja. Eu sei que muitos pregadores já ministraram nesse texto. Não é a primeira vez que os meus amados irmãos vão ouvir falar desse texto. Mas é um texto, irmão, riquíssimo, né? Onde Deus aqui Ele fala ricamente com Josué. E através dos ensinamentos que o Senhor traz para Josué, nós vamos aprender mais esta noite, amém? Amém? Todos a encontraram? Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Irmão, então, como eu falei, é um texto bastante conhecido. Mas, assim, irmãos, nesse texto há muitas lições para a nossa vida. E eu quero destacar alguns pontos nesse texto. Primeiramente, nós precisamos entender a situação a qual o povo de Israel estava passando ali emocionalmente. Nós podemos ver que aqui o texto diz que Moisés havia morrido. Então, o povo de Israel ele tinha perdido um líder, né? O seu líder havia morrido.
E creio eu que o povo de Israel, ele gostava muito de Moisés, né? Então, o povo de Israel sofreu. O povo de Israel sentiu medo. O povo de Israel se angustiou pela morte de Moisés, porque, enfim, era um líder deles que estava morrendo. E com Josué, irmãos, não foi diferente. Josué, ele se angustiou, Josué, ele se entristeceu, Josué, ele sentiu medo, Josué, ele sentiu dúvida no seu coração, Josué estava desanimado. Porque Moisés era um pai para ele na fé, né? Josué estava todo o tempo ao lado de Moisés. Então, Moisés ali passou com o povo 40 anos no deserto. E a Bíblia nos relata que o povo chorou 30 dias a morte de Moisés. Então, não era qualquer pessoa, não era uma pessoa qualquer, era o líder do povo, o líder que ficou ali muito tempo com o povo. E o povo gostava e admirava, porque Moisés era um homem de Deus, temente ao Senhor. E no versículo 2, o Senhor diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Por que será, irmãos, que Deus falou dessa forma? Olha, Josué, Moisés está morto. Talvez Josué estivesse ali, eu não sei, pensando em algo, em alguma possibilidade de que Moisés não estivesse morto, porque às vezes isso passa na nossa cabeça: não, isso não está acontecendo, eu não estou crendo que isso está acontecendo. E ali Deus chama a atenção de Josué e diz assim: olha, Josué, Moisés morreu, agora tu te levanta do teu leito e faz o povo de Israel passar o Rio Jordão. Irmãos, essa parte que levanta-te é algo assim muito importante também para as nossas vidas, porque às vezes nós clamamos, pedimos ao Senhor, mas só que o Senhor diz que nós precisamos nos levantar, nós precisamos tomar uma postura, nós precisamos tomar atitude. E muitas vezes nós clamamos, pedimos, suplicamos, mas nós não tomamos uma postura. Existem casos de pessoas que pedem oração para que o meu marido seja liberto. Mas será que você está tomando a atitude necessária para que ele venha a ser liberto? Porque às vezes nós pedimos: Senhor, liberta o meu marido. Mas quando nós chegamos na nossa casa, nós não damos um exemplo, nós não nos tornamos uma mulher prudente, uma mulher sábia, aquela que edifica o seu lar. Então, tudo isso, irmãos, nós precisamos ter atitude. Primeiramente, a atitude de um vencedor. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos agir dessa forma. Tem pessoas que pedem: Senhor, me cura da minha enfermidade. Mas será que eu estou fazendo com que Deus venha me curar? De que forma, Viviane? Será que eu estou me alimentando saudavelmente? Porque às vezes, irmã, a gente come tudo, faz de tudo. Ai, Senhor, me cura. Mas como é que Deus vai agir na minha vida se eu não deixo Ele agir? Como é que Deus vai agir na minha situação se muitas vezes eu barro o agir de Deus? Então nós temos que tomar uma postura. Nós precisamos nos levantar, como Josué fez aqui. Amém? E ele ainda diz assim: pois agora, levanta-te, pois agora. É hoje, irmão, não é amanhã, não é depois, não é mais tarde, é agora. Essa ação, essa atitude nós temos que fazer hoje. Amém? E ele continua dizendo: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares, a planta do vosso pé vos lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, Josué aqui está sendo animado pelo Senhor. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom saber que Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Como é bom ter a certeza no nosso coração que Deus, Ele não nos abandona, que Deus sempre vai estar e sempre estará conosco. Então aqui, Deus anima Josué de uma tal maneira, dizendo: olha, não temas, eu sou contigo. É eu que vou à frente. É eu que vou te conduzir. É eu que estou na frente de tudo isso. E tudo vai dar certo. Deus está na frente, irmãos. Não importa a situação, não importa a adversidade, não importa a luta. Saiba que Deus sempre vai estar à frente, guerreando e pelejando por nós. Amém? Eu quero chamar a sua atenção, principalmente para o versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Primeiramente, irmãos, eu vejo aqui que Deus, Ele cumpre com a sua palavra, com a sua promessa. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sempre vai cumprir com a sua palavra. Então, se Deus, Ele te prometeu algo, saiba que Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a hora, mas Ele vai cumprir. E eu quero trazer essa noite algumas promessas de Deus para as nossas vidas, que diz assim, em Mateus, capítulo 28, diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem vai suprir, irmão, as nossas necessidades é Deus. 1 João 2,25 diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa, irmão, é a maior promessa, a qual nós estamos esperando, a vida eterna. Em Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, irmão, vamos perseverar na oração, porque nós vamos receber, no final de tudo isso, a coroa da vida. No Salmo 119, 49 e 50, diz assim: lembra da promessa que fizestes a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Então, o que nos dá vida em meio às circunstâncias é a promessa do Senhor. Então, para que nós venhamos ter dias bons, nós temos que nos agarrar com essas promessas. As promessas do Senhor. Quando as lutas, as adversidades baterem na nossa porta, nós vamos estar firme e forte, porque nós vamos estar agarrados com as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E ainda no versículo 6, aqui, irmãos, diz também que nós não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Irmãos, quantas pessoas estão se prostrando diante das dificuldades, diante das lutas, estão se desanimando diante das adversidades? Nós podemos ver aí fora, irmãos, muitas pessoas desanimadas. Se a gente chegar a perguntar, as pessoas vão dizer, sabe, vão assim desabafar de uma tal forma: eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro, eu estou passando por uma enfermidade, eu estou passando assim. Desânimo. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão ficando desanimadas, não estando mais crendo no Deus do impossível, no Deus que tudo pode fazer, no Deus que está conosco todos os dias. E esse desânimo também tem entrado dentro da igreja. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja desanimadas, triste, abatida, com dúvida no coração. Mas por que isso acontece? Será que é porque essa pessoa não busca a Deus? Será que essa pessoa não tem uma intimidade com o Senhor?
Irmãos, o desânimo ele pode chegar para qualquer pessoa. Todos nós somos sujeitos a passar por desânimo. Mas só que nós temos que lembrar que nós temos que olhar não para as nossas dificuldades, mas sim para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá força, como Ele fez com Josué. É Ele que nos anima em meio às dificuldades da vida. Não é outro, é Ele. Então, se nós em algum momento nos sentimos assim, como Josué sentiu, porque aqui diz esforço e tem bom ânimo. Se Deus diz tem bom ânimo, é porque ele estava passando por um momento difícil, porque ele perdeu o seu líder. E a gente podemos ver isso também, que Jesus ele vai dizer, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Será que Jesus falou isso à toa, irmãos? Não, é porque nós íamos passar por lutas, é porque nós íamos passar por dificuldade, mas ele diz, olha, tem bom ânimo, porque eu venci. E Deus está em nós e nós estamos nele. Então nós também iremos vencer. Amém? A questão, irmão, é que nós temos que aumentar a nossa fé. Já foi ministrado aqui sobre fé. E a nossa fé, ela tem que ser fortalecida. E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, que nós venhamos buscar mais ao Senhor, para que a nossa fé, ela venha a ser fortalecida. Lá em Hebreus capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então, irmãos, é aquilo que nós esperamos, que nós cremos que vai acontecer, mas nós não estamos vendo. Mas nós cremos que vai se realizar. É como as promessas do Senhor. Nós não estamos vendo agora, mas nós cremos que vai se realizar em nossas vidas. Porque foi o Senhor que nos prometeu. E Ele vai cumprir cada uma delas. Então, que nós não venhamos chegar ao desânimo. Que nós venhamos buscar força em Deus. E no versículo 6 ele diz assim, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tu farás. Eu me questiono, irmãos, por que Deus diz assim, tu farás? Tu. Talvez, eu estou falando aqui, irmãos, é a minha opinião, tá? É como eu estou crendo que aconteceu. Porque aqui a Bíblia ela não fala isso, não relata. Mas eu estou falando a minha opinião. Eu creio que Josué talvez estava olhando para um lado e para o outro, imaginando, Senhor, será que não tem uma pessoa mais qualificada que possa assumir esse lugar? Será que não tem uma pessoa mais preparada que possa ir adiante do povo? Será que tem que ser eu, a pessoa, a ir adiante desse povo? E o Senhor diz, ó, é tu que farás, não é outro, é você. Então, quando Deus chama, irmãos, é você. Não adianta você olhar para o lado e dizer, não, mas o meu irmão, ele tem mais conhecimento do que eu. Não, mas o meu irmão é mais qualificado do que eu. Não, o meu irmão, ele fala melhor do que eu não sou capaz. Nós não somos, mas quem nos capacita é o Senhor. A nossa força vem dele. Então, quando Deus te chama para algo, faça, porque Ele quer que você faça. Amém? E no versículo 8, ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente o conduzirá. Irmãos, Deus aqui diz assim, olha Josué, se tu quer ser bem-sucedido no que tu vai fazer, você precisa seguir alguns conceitos. Você precisa ser obediente à minha palavra, não se desviando nela, não nem olhando para a direita, nem para a esquerda, mas conduzas por onde quer que andares, prudentemente conduzirás, ou seja, a palavra de Deus conduzirá por onde quer que andares.
Então, irmãos, se nós queremos ter sucesso na nossa caminhada cristã, nós precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Nós precisamos meditar nessa palavra, como diz aqui, de dia e de noite, para que tudo venha a ocorrer bem. Se a gente for lermos lá, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 1. Amém? Diz assim: bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, o salmista aqui está dizendo que feliz é aquele que medita, que o seu prazer está na lei do Senhor, que o seu prazer está em meditar na lei do Senhor. Ele será como uma planta plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, uma planta, irmãos, plantada a ribeiros de água é uma planta florosa, é uma planta bonita, onde a pessoa olha e vê, poxa, que planta linda, porque é uma planta verde, é uma planta iluminada. Então ele está dizendo que aquele que medita, aquele que busca, aquele que está sempre ali em comunhão com o Senhor, esse será como essa planta, que sempre vai estar verde, que sempre vai estar firmada na rocha, que é Cristo Jesus, que sempre vai estar com as suas folhas lindas, as folhas não vão cair, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo, irmãos. Ele não diz algumas coisas, ele diz tudo. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, nós cremos que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo é o Senhor que permite que aconteça. Então, que nós venhamos buscar o Senhor e meditar nessa lei. Irmãos, é tão bom meditar na lei do Senhor, mas infelizmente, no mundo em que nós estamos vivendo, na correria do dia a dia, eu posso dizer isso porque eu vivo isso também. Na correria do dia a dia, irmãos, é difícil você parar ali 1 hora, 2 horas para estar meditando mesmo. Olhar ali não é somente ler, é meditar. É versículo por versículo, você está ali meditando, vendo o que Deus quer transmitir para a sua vida. É difícil, irmãos. Quem é casado, quem é solteiro, eu não vou aqui dizer a dificuldade de cada um, mas é difícil. Mas o Senhor diz que nós precisamos fazer isso. Se nós queremos ter uma vida santificada, uma vida próspera, essa prosperidade eu não estou falando só materialmente, eu estou falando uma prosperidade espiritual, porque aquele que busca ao Senhor, essa prosperidade ela é espiritual. E é isso que nós queremos. Nós não queremos riquezas aqui na terra, porque nós sabemos que tudo isso vai passar. Nós queremos riquezas no céu. Amém? Então, nós precisamos, dia após dia, meditar nessa palavra, ter um tempo com o Senhor. Nós estamos aqui hoje num culto de oração. Eu sei que você deixou alguma coisa para fazer em casa, mas você está aqui nesta noite. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para buscar o Senhor mais e mais, para orar pela sua vida, pela vida de algum irmão, para buscar mais a face do Senhor. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós tiramos um tempo para o Senhor. E na nossa casa não é diferente. Nós temos que fazer a mesma coisa. Hoje não tem culto, mas eu vou meditar na palavra de Deus. Hoje não tem um culto de oração, mas eu vou estar lá meditando e buscando ao Senhor. Porque se eu quero ir bem, se eu quero estar firmado na rocha que é Cristo Jesus, eu preciso meditar, eu preciso buscar a face de Deus.
Amém? E no versículo 9, irmãos, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus é muito maravilhoso. Ele diz assim para Josué: olha, não foi eu que mandei você ir? Então vai. Vai porque eu sou contigo. Vai porque eu vou te ajudar. Vai porque é eu que te animo. Vai porque é eu que estou à frente dessa situação. Não olha para a dificuldade, não olha para a barreira. Continua. Atravessa esse rio Jordão. Porque eu prometi. Irmãos, eu me lembro aqui de Davi. Davi, o exército de Israel, estava ali à frente daquele gigante. E Davi chega ali, um jovem. Ele chega ali e olha aquele gigante afrontando Deus Todo-Poderoso. E vê o exército de Israel ali se tremendo de medo, porque eu estava olhando para o gigante. E Davi diz: olha, eu vou adiante desse gigante, né, e eu vou vencer. Por quê? Porque quem está comigo é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para o tamanho do problema, ele olhou para Deus. E é isso que muitas vezes está faltando em nós, olhar para Deus e saber que Deus, ele está conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Ele está na frente. Nós cremos nisso, amém? Que Deus, ele pode todas as coisas, que o Deus a qual nós servimos é o Deus do impossível, é aquele que age nas situações adversas. Então Davi, ele olhou e disse: eu vou. E Davi venceu o gigante, porque ele estava olhando para Deus. Amém? E tem outra situação também, no Novo Testamento, de Pedro, dos discípulos. Os discípulos estavam num barco, no vendaval, na tempestade, e ali os discípulos estavam apavorados. E Jesus vem caminhando sobre a água. E eles olham para a água e vê aquela pessoa distante e diz assim: será que é um fantasma que está vindo ali? E Jesus diz: não, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se é tu, deixa que vá até a ti. E Pedro começa a ir, andando sobre as águas. Mas quando chega um certo momento, irmãos, Pedro, ele começa a sentir o vento batendo forte no seu rosto. Ele começa a sentir dúvida no seu coração e ele começa a afundar. Porque ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele começou a olhar para as dificuldades. E ele não focou mais em Cristo. Enquanto ele estava focado em Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. A partir do momento que ele se desviou, tirou o foco de Jesus, ele caiu. E assim, irmãos, muitas vezes acontece conosco. Quando nós olhamos para o problema, quando nós olhamos para as situações, a gente tem a tendência a cair. Porque o nosso foco é Cristo. Então nós temos que olhar para Ele e ter fé. O Senhor diz na sua palavra: se nós tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda. Irmãos, o grão de uma mostarda é bem pequenininho. Senhor, será que nós não temos fé nem do tamanho do grão de uma mostarda? É muito pequeno. Vocês vão dizer: diz a esse monte, passa para lá, e ele passará. E a nossa fé, onde está? Nós temos que exercitar a nossa fé. Para que eu possa exercitar a minha fé, eu preciso buscar. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso crer que Deus, ele está na frente de qualquer situação. Eu preciso me agarrar com as promessas de Deus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. E não importa as circunstâncias, não importa a adversidade, o Senhor está guerreando por mim. Então a nossa mente tem que ser essa, irmãos.
A nossa mente é de dizer, Senhor, eu confio em Ti. Ter a atitude de um vencedor, porque nós somos. Ter a iniciativa de correr atrás dos nossos objetivos. Irmãos, eu passei por uma experiência dessa forma. Eu ainda não contei aqui o meu testemunho, e nem vou contar porque não vai dar tempo, em relação a ir em busca, a tomar uma atitude, a tomar uma iniciativa, é orar e tomar uma iniciativa. Como Deus falou aqui para Josué, vai, levanta-te, age. Age porque Moisés já morreu, já passou, já morreu, agora é tu que vai seguir adiante. Vai e atravessa o Rio Jordão com o povo de Israel. Continua a jornada, irmãos, continua. Paulo, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, nós temos que esquecer o que passou e olhar para o adiante. Irmãos, assim, bem rapidinho, né? Eu iniciei, para a honra e glória do Senhor, Deus me deu a oportunidade de iniciar uma faculdade. E assim, eu queria muito trabalhar na área a qual eu estou estudando, que é pedagogia. E eu disse, Senhor, como eu vou fazer? Porque assim, no mundo que nós vivemos hoje, sem experiência, você não vai a lugar nenhum. Você pode ter ali toda a qualificação, mas se você não tiver experiência, é muito difícil alguém lhe dar uma oportunidade. Eu disse, meu Deus, eu não sei, eu continuei orando. Orei ao Senhor, entreguei nas mãos dEle, orando, pedindo a Deus que abrisse a minha mente e me desse uma resposta. Porque Deus fala, amém? Nós aqui muitas vezes não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor, mas Ele fala conosco. Da mesma forma que Ele falou com Josué, Ele fala conosco também. Então, o Senhor disse para mim, olha, tu vai e faz um estágio. Mostra quem tu és. Irmão, e foi isso que eu fiz. Eu bati em uma porta, não quiseram. Eu fui em outra. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus me colocou no lugar certo e na hora certa. E bati em outra, e essa outra me recebeu com maior amor, com maior carinho, que eu fiquei espantada. Eu disse, Senhor, só tu mesmo para fazer essas coisas. Aí você me pergunta, como eu recebi muitos questionamentos. Não da minha família, claro, que estava sempre comigo. Mas eu recebi muitos questionamentos de pessoas de fora. Tu vai fazer um estágio voluntário sem ganhar nada? Vou porque Deus quer que eu vá e eu vou. Deus sabe o que é melhor para mim, eu vou até porque eu vou aprender mais. Eu vou edificar mais a mim mesmo. Então, quanto mais eu aprender, melhor vai ser. E eu fui, irmãos, e comecei a fazer um estágio voluntário, e fiz, e para a honra e glória do Senhor, quando chegou o final desse estágio, o diretor da escola, conjuntamente com a coordenadora, me chamaram e disseram que queria ficar comigo. Porque eles viram o meu trabalho, eles viram o meu esforço, eles viram o meu empenho, porque eu estava ali, né, sem ganhar nada, mas estava. Mas o Senhor me preparou para isso. Então, assim, eu glorifico a vida de Deus e eu digo para os meus irmãos, tome atitude. A oração é importante? Irmãos, é muito importante, porque em todo esse tempo eu estava orando. Eu não simplesmente estava lá e pronto, não, eu estava orando, entregando nas mãos do Senhor. E Deus me abençoou. Da mesma forma, é contigo. Deus, Ele vai te abençoar, mas Ele quer que você se levante e tome uma postura de vencedor que você é. E Ele diz, esforça-te, 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 porque eu vou te ajudar. O Senhor, Ele vai te ajudar. Quando Ele vê o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. E Ele diz, olha, tem de bom ânimo, te anima em Deus, te anima.
Eu vou lá para o apóstolo Paulo, em Filipenses, que ele diz, alegrai-vos, e digo outra vez, alegrai-vos, se alegra no Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, que passou por tantas lutas, por tantas adversidades, que nós não chegamos nem aos pés de tudo aquilo que ele passou. Ele diz, olha, te alegra em Deus, te anima em Deus, porque você está assim de cabeça baixa, se Deus é contigo, se Deus guerreia, peleja as tuas batalhas. Então nós temos que confiar, crer, perseverar e saber que Deus está à nossa frente em todo momento das nossas vidas. Como Deus fez com Josué, Ele vai fazer comigo e contigo. Ele te diz nesta noite, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E aonde tu pisares, tu irás prosperar, porque é eu que estou contigo. Não foi eu que mandei tu ir? Pois vai, porque a vitória é certa, porque aqueles que confiam em Deus, a vitória ela é certa. Amém? Glória a Deus. E eu encerro por aqui, porque já é 8h30. Louvar a Deus e agradecer a oportunidade.